Glória a Jesus. Também está conosco a irmã Cristiane Coronel. Deus deu a ela um grande livramento. Cadê a Cristiane? Vem cá, Cristiane. Vem contar o seu testemunho aqui. Glória a Jesus. Vamos depois orar por ela. Glória ao Senhor. Depois, Bangu. A paz é uma da igreja, amém? Estou me sentindo muito honrada. Que Deus me dê calma e tranquilidade. Eu vou contar o meu testemunho, que é muita... Vou tirar aqui para ficar mais à vontade. O meu testemunho é um testemunho de milagre. Que você possa alcançar o seu milagre hoje, aqui, essa noite, amém? Na época da pandemia, eu enfrentei uma batalha muito difícil na minha vida. Eu sou enfermeira e eu estava de frente, enfrentando essa enfermidade que afetou muito a nossa vida, os nossos familiares. Perdemos grandes amigos na nossa igreja, nas nossas congregações, matriz. Perdi colegas de profissão, médicos, enfermeiros, técnicos. Perdi meu avô, que era da Assembleia de Deus de Marechal Hermes, Apolônio Chaves de Lima. Mas foi tudo ordem e permissão de Deus. Então, eu não estava preparada para enfrentar aquele baque, como ninguém estava preparado para enfrentar. Vi muito óbito, que com isso eu obtive depressão, ansiedade e crise de pânico. Com isso, eu só ficava no meu quarto, fiquei de licença durante 1 ano e meio. Ficava no meu quarto, não queria conversar com ninguém, só queria dormir. Não tinha ânimo para nada, nem para me arrumar, para nada. E com isso, a ansiedade também veio à flor da pele. O que é ansiedade? Todos nós temos ansiedade, mas depende do nível da nossa ansiedade. A minha ansiedade era uma ansiedade muito elevada, que com ela eu tinha desmaios, desmaiava mais de 10 vezes ao dia, tinha dores fortes no corpo, tinha tremores, respiração ofegante, coração acelerado, a minha mão suava. E quando ela chegava no pico, eu desmaiava. E desmaiava constantemente. Não conseguia ver televisão, não conseguia ver reportagem, porque eu ficava mais triste e angustiada. Eu sentia um aperto muito forte no coração e chorava sem necessidade, chorava sem cessar. Chorava muito, chorava o tempo todo. E o pânico, eu não conseguia ir para o mercado, shopping, andar na rua, não olhava nos olhos de ninguém, não tinha coragem de olhar para o outro, porque eu tinha medo, tinha um pânico de ver pessoas ao meu redor. Por que eu tinha medo de pessoas ao meu redor? Porque quando eu via pessoas juntas, aglomeradas, eu não via pessoas. Na minha mente, eu enxergava corpos. Então, isso me deixava muito apavorada, com muito medo. E eu fui enfrentando essa batalha que não foi fácil. Foi uma época muito difícil. Mas a minha mãe e o meu irmão sempre esteve ao meu lado. E com isso, eu procurei ajuda aos médicos. Nós temos que procurar ajuda aos especialistas. E eu fiz o meu tratamento. Eu fui no psiquiatra, eu fui na psicóloga, fiz minha terapia durante 1 ano e meio, tomei remédios controlados, engordei 30 quilos e depois eu consegui emagrecer. Mas os remédios, eles me controlavam, amenizavam aquele momento, mas não me curava. A cura eu só encontrei em Deus, orando, jejuando, clamando,
pedindo as orações aqui das irmãs da igreja, que muito, muito clamaram a mim pela minha cura. E eu obtive a cura, graças a Deus. Deus me curou dessa enfermidade, amém? Se você sofre de depressão, ansiedade, crise de pânico, qualquer enfermidade psiquiátrica que afeta a sua parte mental, que Deus hoje venha te curar por inteiro. Que venha tirar tudo aquilo que aflige o seu coração, que às vezes a gente enfrenta uma batalha difícil, que aperta o nosso peito, tira a nossa tranquilidade, a gente não consegue dormir, fica ansioso, não é verdade? Que Deus hoje venha acalmar o seu coração. Amém, igreja? E com isso eu voltei a trabalhar, fiquei afastada pelo INSS 1 ano e meio, voltei a trabalhar, minha rotina, estava feliz da vida, poxa, eu voltei a trabalhar. Estava ali enfrentando a batalha dos plantões da enfermagem, que não é nada fácil. Fui trabalhando, e daí, no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, eu tive novamente desmaios e muitas dores abdominais. Ia trabalhar, tinha dores constantes, desmaiava no meio do trabalho, e assim foi a minha vida. Mas eu ia nos médicos e eles falavam que a minha dor, que eu tinha abdominal e os meus desmaios, era a ansiedade. E eles não acreditavam na dor que eu sentia, que eles falavam que a dor era dor psicológica. Nenhum médico acreditava na dor que eu sentia. E eu falava muito para minha mãe: mãe, essa dor é verdadeira, eu estou sentindo, ela é física. Eu sinto dor de verdade, não é dor psicológica. Aí eu ia nos médicos, eles tacavam Rivotril. O Rivotril melhorava, mas depois o Rivotril me relaxava, né? Me deixava tranquila, mas as dores voltavam cada vez mais intensa. E nisso, eu trabalhando, desmaiando, sentindo dores, uma técnica de enfermagem no decorrer de um plantão virou para mim e falou assim: Cristiane, você está diferente hoje. Você está com um olhar diferente. Eu falei: nossa, eu não reparei. Meu olhar diferente. Vai lá no banheiro rapidinho, dá uma olhadinha lá que você vai ver. Aí eu fui no banheiro, olhei assim, olhei nos meus olhos, no espelho. Falei assim: nossa, realmente, a cor dos meus olhos estão diferentes. É, Cristiane, os seus olhos estão levemente amarelados. Aí eu virei e falei assim: poxa, é verdade, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu peguei hepatite? Achei muito estranho. Fui, nisso era no final do plantão, 18 e pouca, quase 18h30. Fui na emergência, fiz exames laboratoriais e acusou que eu estava com problema na minha função hepática. Fui para casa, no outro dia fui ao médico, fui fazendo os exames e sentindo muitas dores abdominais e desmaios frequentes. Nisso, um médico virou e falou assim: Cristiane, vamos investigar essa dor abdominal, que não é dor psicológica, não é dor que você está inventando. Vamos investigar. Nisso, sentindo muitas dores, tendo náuseas, vômitos constantemente, sem cessar, dores insuportáveis. É horrível sentir dor, né, irmão? Então, eu fui fazendo os exames médicos, fiz ultra de abdômen total, fiz tomografia, fiz ressonância, fiz muitos exames. E daí, na ultra, o médico virou para mim e falou assim: o seu fígado, ele não está muito legal não, Cristiane, está parecendo uma geleia. Você não pode se esforçar. Nisso, eu já fiquei de licença novamente no trabalho. Eu não me lembro muito bem se foram 6 ou 8 meses que eu fiquei novamente afastada. Nisso, eu fui fazendo exames, me tratando. O médico virou para mim e falou assim, com os meus exames: Cristiane, olha só, quero que você sente aqui, não quero choro. Eu vou ser bem real para você. Você é suspeita de ter câncer nas suas vias biliares. Por que ele falou isso? Porque no meu exame de imagem estava mostrando que eu estava com uma lama biliar. E essa lama poderia ser suspeita de alguma massa, alguma coisa, e ele já falou logo de cara para mim. Eu fiquei super tranquila,
Não me afetou psicologicamente essa notícia. Falei para minha mãe, está tudo no controle de Deus. Amém? A enfermidade aparece no nosso corpo para a gente buscar a Deus cada dia constantemente, acreditar na fé. A fé move montanhas, muda o nosso quadro clínico. Não é verdade? Então, eu peguei naquilo e falei, está tudo na direção de Deus. E antes de tudo, Deus fala com a gente. Deus, antes de tudo, já tinha falado comigo. E eu comentei com a minha mãe. Mãe, Deus falou comigo que eu ia ficar doente, que eu ia ficar enferma, que ia me colocar no leito e que eu ia passar por um procedimento cirúrgico. Antes de tudo. Não sabia o que ia acontecer, mas eu sabia que ia acontecer um dia. E também uma profeta de Deus, pastora Caxias, Patrícia Caxias, também foi muito usada por Deus, orou muito por mim, a igreja toda dela também orou sem cessar. Um dia ela virou para mim e falou também que os médicos iam se confundir no meu diagnóstico, mas tudo estava debaixo da ordem dele. Nisso, o médico falou que vai ter um dia, Cristiane, que você vai ter uma dor muito intensa, que você não vai aguentar. Você vai ter que ir correndo para o médico, para um hospital de grande porte. E assim foi. Um dia de tarde, eu senti dores intensas, com muito vômito e náuseas, vomitando sem cessar, vomitando bile. E eu gritava, pedia à minha mãe, mãe, me ajuda, socorro, não aguento mais sentir dor e muitos vômitos e muitas náuseas. Minha mãe falou, vamos ao médico. Não tem plano de saúde. E falei, está tudo debaixo da ordem de Deus. Minha mãe virou e falou, vamos para o Cardoso Fontes. Fui no carro, meu irmão dirigindo, fomos no Cardoso Fontes, orando, pedindo para Deus abrir as portas. E Deus abriu a porta do Cardoso Fontes. Fui lá, passei pela enfermeira, passei pela médica, ela me examinou, levei todos os meus exames. E a partir do exame laboratorial, ela falou, Cristiane, você tem que ficar internada, porque você está com uma infecção muito grave no sangue. Não tem como você voltar para casa. E daí eu passei aquela madrugada, aquela noite na emergência do Cardoso Fontes. Eu nunca fiquei internada na minha vida, nunca passei por nenhum procedimento, nunca fiquei afastada da minha mãe, do meu irmão. Foi difícil para mim. Sempre agarrada com eles, foi difícil ficar sozinha durante 17 dias internada. E daí, na madrugada, no dia seguinte, eu fui para a enfermaria. Me colocaram no setor de oncologia. Como eu era suspeita, colocaram naquele setor. E lá eu fiquei com 2 senhoras. Uma estava do meu lado, que tinha câncer no pâncreas, que eu vi falecer do meu lado. Foi difícil ser enfermeira e saber de tudo o que estava acontecendo, mas Deus levou. E do outro lado tinha uma outra senhora, que era Maria da Penha, que cuidou de mim como uma filha. Ela sempre falava para minha mãe, fica tranquila que eu vou cuidar dela como uma filha. E ela cuidou de mim. Naquele momento de dor, naquele momento me sentindo sozinha, ela foi minha segunda mãe, naquele momento de dor. E ali a gente passou orando, a gente conversava, a gente ria, a gente orava, a gente clamava. Ela era minha força, eu era a força dela naquele momento. Ela não me conhecia, mas Deus colocou aquele anjo do meu lado. Amém? Eu não tenho mais notícias dela, não sei o que aconteceu com ela, porque ela estava com suspeita de câncer na tireoide, mas eu creio que foi feita a vontade de Deus na vida dela. Então, ela estava ali do meu lado, me dando força, e eu fazendo o meu tratamento. E com isso, o médico falou para mim assim, Cristiane, você está com pancreatite. Você vai ter que ficar em jejum. Não me lembro muito se foi 5 dias ou uma semana. E daí eu fiquei em jejum só no soro. E daí eu orava, daí eu clamava. Eu estava entendendo por que eu estava passando por aquele processo. Deus queria que eu ficasse mais ligada nas coisas dele.
E daí eu clamava, eu orava, eu lia a Bíblia, lia o Salmo 91 todo dia. E eu orava, eu orava, eu orava. Já acordava orando. Às vezes a gente está em casa, está bem, a gente nem liga, né? Para que eu vou cantar para Deus? Para que eu vou orar para Deus? Para que eu vou ler a Bíblia hoje? Deus quer que você busque Ele constantemente. E daí, eu clamando a Deus, passei por aquele processo da pancreatite. Fiquei boa da pancreatite. Aí o médico virou para mim e falou assim: Cristiane, a gente vai ter que fazer um procedimento em você, que é o CPRE. Você vai ter que ir para o centro cirúrgico para a gente tirar essa lama, essa passagem que está obstruindo em você e não está fazendo o processo devido. E daí eu fui para o centro cirúrgico, fiz o procedimento, retiraram a lama biliar, voltei para a enfermaria, estava bem naquele dia, foi tranquilo, fiquei sem comer durante uma semana, né, irmãos? Quando eu fui comendo aquela sopinha líquida, né? Depois foi a pastosa, foi uma alegria comer, pastor. Aquela comida pastosa que é ruim de hospital, nossa, eu estava muito feliz de comer. Comer um biscoito creme crack, beber um suquinho, oh, foi glória, né? Às vezes a gente está em casa, a gente nem liga para nada, para comer nada, mas quando a gente está com fome, com aquela fome de comer de verdade, aquela comida, um arroz, um feijão, uma carne, nossa, irmãos, foi uma alegria tremenda, foi uma felicidade que só Jesus. Nisso, o médico virou e falou assim para mim: Cristiane, você vai ter que fazer um procedimento cirúrgico. Falei, vamos lá, né? Vamos na batalha firme e forte. O soldado sempre tem que estar pronto para a guerra, amém? E daí eu fiz o procedimento, fiz a cirurgia de vesícula. O médico falou para retirar, para não voltar a lama biliar. E daí eu tirei. Fiz a cirurgia, no dia seguinte eu fui para casa. E o próprio médico virou para mim e falou assim: Cristiane, você é um milagre. Você não tinha que estar viva porque a sua infecção no sangue foi muito grave. Quase virou uma sepse. Você está viva pela glória de Deus. Amém? Um médico falar isso é muita glória. Então eu fui para casa, retirei os pontos e hoje eu estou aqui agradecendo a Deus pela maravilha que Ele fez na minha vida. Agradeço à igreja, ao bispo Abner, à bispa Marvi. Ah, sim, é porque é muita bênção, a gente esquece, né, irmão? Então, eu fiquei afastada do trabalho. A gente fica preocupado, né? Nossa, será que vão me mandar embora? Meu Deus, eu era enfermeira da assistência. Eu ficava de frente lá com os pacientes, fazendo procedimento cirúrgico, orientando meus técnicos. E daí, quando eu voltei de licença, minha gerente de enfermagem vira para mim e falou assim: Cristiane, eu vou tirar da assistência. Nossa, eu fiquei feliz, porque a assistência, ela é pesada, irmãos. E ela me colocou como coordenadora de enfermagem. E hoje eu sou coordenadora das enfermeiras. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para fazer uma oração por ela? A Bíblia diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Aleluia. Às vezes a prova é um rito de passagem para te promover. Louvamos a Deus pela sua vida, meu filho, pelo livramento de Deus, né? Você passou por um vale sombrio. É verdade. Né? Tanto nas suas emoções como no seu corpo físico. Mas Deus te livrou e te abençoou, e a igreja está muito feliz por isso. Marvi, vem orar aqui por esta menina. Estendam suas mãos, a paz do Senhor, igreja. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, de todas estas testemunhas,
para te glorificar pelo milagre, pela bênção, pela restauração da saúde da sua filha, a irmã Cristiane. Senhor, ela verdadeiramente passou pelo vale da sombra da morte, mas ela passou amparada, cuidada por ti, e nós estamos aqui para dizer: o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus que sara, o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, o Senhor é o Senhor da provisão. Eu te glorifico, meu Deus, porque ela está aqui testemunhando sobre a grandeza do Senhor. Não há mal, não há enfermidade, não há cadeia, não há dardo, não há seta, não há laço preparado contra a vida dos teus filhos que possa prevalecer. Eis aqui um testemunho vivo daquilo que tu és e faz na vida de quem te serve com alegria e sinceridade. Meu Deus, o teu nome foi glorificado através da vida dela. Continue, Senhor, abençoando a Cristiane, que ela possa ser, meu Deus, um canal de bênção, que ela possa ser sal e luz naquele lugar onde tantas almas carecem conhecer a ti. Oh Pai, eu te peço que ela possa, Senhor Deus, fazer a diferença e ser instrumento vivo nas tuas mãos. É a nossa oração em gratidão por tudo. E eu digo, Senhor, obrigada, porque a minha fé e a fé de todos os que testemunharam, ouviram este testemunho desta noite, ela foi acrescentada. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. E todos dizem: Cristiane, Deus te abençoe, minha filha, viu? Que esse crente é assim, crente sai da prova dando testemunho. Louvado seja Deus. Está conosco nessa noite o pastor Oséias, que a gente chama de Zeinha, e a sua esposa, a nossa querida Elaine Martins. Fique em pé. E gente, mas Maria, a Elaine tá chique, não tá? Tá bonita essa menina, ó. Madureira fez bem demais para ela. Saiu